Ouvida os fracassos que já te assediaram a existência e escora-te nas esperanças e realizações com que te diriges para o mundo. Nessa observação, nós iniciamos mais um momento de reflexão evangélica e que Jesus nos abençoe para que possamos, através desses ensinamentos, trazer à luz a nossa mente, ao nosso coração, para que no dia a dia nós possamos exemplificar junto aos nossos irmãos. Uma boa semana a todos, que bom que estamos aqui iniciando novamente, né? Então hoje nós vamos falar sobre a sombra. Não é o ouro que avilta, é a sombra do egoísmo em forma de avareza. Não é a propriedade que encarcera, é a sombra do egoísmo em forma de ambição. Não é o poder que perturba, é a sombra do egoísmo em forma da tirania. Não é a ciência que resseca as fontes do sentimento, é a sombra do egoísmo em forma de vaidade. Não é a afeição que degrada, é a sombra do egoísmo em forma de cativeiro. Não é a força que desequilibra, é a sombra do egoísmo em forma de violência. Não é a autoridade que envilece, é a sombra do egoísmo em forma de opressão. Não é o ponto de vista que isola, é a sombra do egoísmo em forma de intolerância. Não é o descanso que prejudica, é a sombra do egoísmo em forma de ociosidade. Não é a despesa que arruína, é a sombra do egoísmo em forma de excesso. Lícita é a lei do uso em todas as províncias da vida. Mas em todas as províncias da vida, a lei do uso pede simplicidade e ponderação. A árvore que produz milhares de frutos absorve da gleba tão somente o indispensável à própria existência. O rio que fecunda o solo, transpondo léguas e léguas para atingir o oceano, satisfaz-se com a faixa de terra em que se lhe demarca o leito precioso e preciso. Na sustentação da própria felicidade, aprendemos a tomar do mundo apenas o necessário à paz da consciência tranquila, no cumprimento exato do dever que as circunstâncias nos assinalam. Porque se o amor desinteressado é a luz de Deus a envolver-nos em toda parte, o egoísmo, seja onde for, é a sombra de nosso espírito endividado, enquistando-nos alma e sonho na carapaça do eu. Podemos observar que o egoísmo nos leva aos grandes males, né? Se a gente deixar que ele tome conta de nós, nos direcione a nossa vida, ele vai fazer com que a gente se afaste dos outros e a gente deixe de expressar o ser divino que existe em nós. Então, que possamos buscar no nosso dia a dia, observar como têm sido nossas ações e reações diante dos acontecimentos. Como eu ajo, como eu estou encarando cada situação. Será que essa situação se tornou um cativeiro para mim, uma forma de violência em que eu tenho para com os meus irmãos, até para comigo mesmo, né? Então é preciso a gente aprender como aí os exemplos da natureza, a árvore e o rio. Utiliza tão somente o que necessitam. Não querem sugar o restante para eles, porque dá para dividir com todos, né? Então que nós possamos perceber a nossa sombra e buscar transformá-la, renovando dentro do bem maior que o Senhor veio nos ensinar, que o Mestre Jesus tanto veio nos exemplificar através dos seus atos, a necessidade de
transformar essa sombra, aprender com ela e renová-la para o bem nosso e o bem dos nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe nos propósitos de sermos melhores, que tua presença amorosa em nossas vidas seja motivo de alegria, de discernimento, de sabedoria. Obrigado, Senhor, por tua presença amorosa em nossas vidas e que tu possas permanecer conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Desde que o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o Tabor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for.